Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus continue banhando todos os corações aqui presentes, encarnados ou não. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre livre-arbítrio e as nossas escolhas. Eu queria perguntar uma coisa para começar. Vocês acreditam em destino? Acreditam? Acreditam que a gente não consegue mudar, a gente vem com um destino e tem que ser aquilo? Muito bom. O pessoal está afiado em espiritismo. Gente, então nós vamos conversar um pouquinho sobre o livre-arbítrio, porque justamente o livre-arbítrio é que consegue mudar aquilo que a gente acha que não dá para mudar, mas dá. Então, o que significa livre-arbítrio? Dizem as definições que livre-arbítrio é a possibilidade de decidir e escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Quer dizer, é uma capacidade que a gente tem de decidir por nós mesmos. Para a doutrina espírita, o livre-arbítrio é uma das propriedades fundamentais do espírito. Consiste na liberdade de fazer ou não alguma coisa, seguir em determinado caminho ou evitá-lo. Entende a doutrina espírita que a centelha divina, evoluindo, quando ela chegou no nível de humanidade, ela ganhou um presente divino, um presente de Deus, que foi justamente o livre-arbítrio. Só que daí em diante ela passou a ser responsável por seus próprios atos. Esta é exatamente a resposta que os espíritos deram a Kardec na pergunta 843. Ele perguntou: o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? E a resposta foi: se tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Mas o Kardec, ele refinou um pouco mais essa questão. E aí ele perguntou assim: mas tem livre-arbítrio desde que nasce? E a resposta foi: no começo é quase nula a liberdade, mas essa liberdade vai se ampliando à medida que desenvolve suas faculdades, que vai adquirindo consciência de si mesmo. Ou seja, então, de acordo com o seu crescimento espiritual, ele vai adquirindo a consciência de quem ele é, de como ele consegue fazer coisas sozinho, e essa capacidade vai ampliando a sua também capacidade de fazer as suas escolhas. Mas o Kardec tem uma outra pergunta, a 122, que diz assim: se é assim, a gente pode escolher aquilo que a gente quer fazer, como podem os espíritos em sua origem, lá no comecinho, né, como ser humano, como é que eles podem ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Se eles estão começando só, como eles vão escolher entre o bem e o mal? Há neles uma tendência que os leve mais para um lado do que para outro? Quer dizer, como se Deus tivesse criado centelhas divinas que pudessem ter propensão a ir mais para um caminho do que para outro. Essa foi a pergunta de Kardec. E a resposta foi: a causa não está nele, não está no espírito, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Então, isso quer dizer que eu posso botar a culpa no outro, né? Eu errei, peguei um caminho que não foi lá muito bom, mas a culpa não é minha, a culpa é do outro, que me influenciou para que eu fosse para aquele caminho. Concorda? A carinha dela diz que não. Na verdade, assim, quem foi que fez a escolha? Quem foi que aceitou a influência? Eu, né?
Então, a responsabilidade é minha. Não vamos falar de culpa, vamos falar de responsabilidade. Então, a responsabilidade é minha. Só que hoje, a gente já caminhou um bocado, né, daquele nosso comecinho lá. E, então, nós temos infinitas reencarnações até aqui, já aprendemos um monte de coisa. Será que hoje isso ainda acontece? Nós somos suscetíveis a influências de fora que podem influenciar as nossas escolhas, as nossas decisões? Vamos lembrar da pergunta 459, que uma vez até nós já conversamos sobre ela aqui, aquela bendita pergunta que o Kardec faz. Ele diz assim: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e atos? E a resposta resumida é a seguinte: muito frequentemente são eles que vos dirigem. Mas eu pergunto também a vocês, hoje eu estou fazendo um monte de provocações, como diz o nosso irmão William Audi. Só os espíritos desencarnados é que nos influenciam? Porque nós não estamos vendo? Os encarnados também? Será que o amigo, a turma, o grupo, a galera, a família, influenciam as nossas escolhas, as nossas decisões? E o algoritmo, gente? Que tal o algoritmo por trás das redes sociais? Vocês, acho que vocês já perceberam que quando a gente acessa um vídeo num determinado assunto, depois você acessa outro naquele mesmo assunto, começa a chegar uma enxurrada, né, dos mesmos assuntos para a gente. Se a gente não for esperto, não ficar ligado nessa condição, a gente vai ficar horas na frente da telinha vendo vídeos do mesmo assunto. Então, YouTube, TikTok, Instagram, tudo isso a nos prender e a nos influenciar para as nossas escolhas ou decisões. Os mesmos instrumentos nos oferecem indicações para moda, para alimentação, para escolha de diversões, para viciações, para comportamentos. Hoje nós temos uma ferramenta chamada, que são os trendsetters, são os criadores de tendências. São indivíduos ou instituições que refletem ideias novas. Eles vão moldando, sem a gente perceber, a nossa maneira de consumir, como nós devemos nos comportar, como nós devemos nos vestir. Vocês sabem o que é a Pantone? A Pantone é um desses instrumentos, dessas trendsetters, que escolhe para a gente a cor do ano. Então, naquele ano, a cor vai ser X. Antigamente, a gente chamava de vinho. Esse ano, eu não sei o nome que deram para essa cor, porque eles mudam também os nomes. Aquele branco meio encardidinho que a gente usava antigamente, passou a chamar off-white. E aí o vinho mudou de nome também, é a cor do inverno desse ano. Aí não adianta você querer ir comprar, buscar uma roupa de uma outra cor, porque todas as vitrines vão estar na cor de vinho. Então, por trás dessa situação, vocês concordam que tem alguém escolhendo para a gente? Que a gente não está escolhendo? Eles escolhem para a gente as cores, os estilistas ditam a moda. Eu descobri que a calça que está usando esse ano é a flare. A flare é aquela calça que usou lá no tempo dos hippies, que tem a perna justa e a largada lá embaixo. Então, aquela toda ajustada, esqueci o nome agora, já está meio out, fora de moda. Então, tem a flare. Aí tem a tendência sobre os carros, 4x4, é a moda. E também a tendência dos celulares, aquele que tem uma definição melhor nas fotos. E aí tem o bebê reborn. Está na moda, tem o bebê reborn. Então, gente, se a gente não tomar cuidado, esse marketing cai em cima da gente sem dó nem piedade. E quando você vê o seu livre-arbítrio, a sua capacidade de escolher, dançou.
Dançou. Mas qual é a definição que nós lemos aqui inicialmente sobre o que é livre-arbítrio? É a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Vocês concordam que estão tirando o nosso livre-arbítrio? Que estão mexendo nas nossas escolhas? Gente, tem mais uma outra complicação, porque se a gente faz escolha baseada naquilo que nos influenciam, as consequências disso, elas vão resultar sobre nós. Não é sobre aquele que nos influenciou, mas também vão resultar sobre todos os outros que nos cercam, porque nós fizemos uma escolha. Nós nos deixamos levar por aquela influenciação, por aquela tendência. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre a importância de dirigir a nossa vida por nós mesmos, de conhecer quem somos nós. Olha, nós vamos chegar no autoconhecimento para poder entender como é que eu posso fazer uma boa escolha. Então, eu preciso saber quem sou eu. Mas eu gosto disso? Eu preciso disso? Realmente? E aí tem os influencers, que vão lá no YouTube e fazem vídeos falando que aquele cílio desse tamanho é que tem que usar. Você pisca aqui, dá um vendaval no Nordeste. E todo mundo vai atrás de botar o cílio desse tamanho. Ou a unha de gel, né? Então, são as influencers. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, gente, e ver que caminho a gente toma. E a gente vai com a galera, né? Nós somos 200 milhões de habitantes no Brasil. 100 milhões tem que pensar de um jeito, 100 milhões tem que pensar do outro. Será? Será que nós, individualmente, não temos contribuições infinitamente boas para se juntar e chegar a um acordo em que nós vamos fazer o nosso país melhor, o nosso mundo melhor? Como é que a gente pode fazer uma escolha consciente, gente? Se a gente fizer algumas perguntas para nós mesmos, acreditamos que vai ajudar. Isto é realmente o que eu penso? Isto é bom para mim? É bom para minha família? Seguindo essa tendência, pensando dessa maneira, fazendo tal escolha, eu vou estar colaborando com o meio ambiente em que vivo? Vou estar colaborando com a sociedade em que vivo? E com o mundo em que vivo? Então, a resposta dessas perguntas pode nos ajudar muito a fazer as nossas escolhas. Nós não podemos, de maneira alguma, dissociar a nossa capacidade de escolha do senso de responsabilidade para com elas. Porque, de acordo com as escolhas que fazemos, nós vamos possivelmente influenciar outras pessoas, porque nós não apenas somos influenciados e influenciáveis, outras pessoas também são. Então, vendo as nossas escolhas, o caminho que nós tomamos, pessoas outras poderão também fazer o mesmo tipo de escolha e escolher aquele mesmo caminho. Então, vejam a importância de nós termos maturidade para fazer as nossas escolhas. Diz a doutrina espírita, que é craque em nos ajudar, né, a fazer escolhas, que isso se chama maturidade do senso moral. Todos os dias nós fazemos escolhas. Todos os dias. Desde que roupa eu vou usar, que cor eu quero vestir, o que eu quero comer. Todos os dias nós fazemos escolhas. Mas muitas vezes a vida exige de nós escolhas muito importantes. Escolhas que poderão impactar significativamente, não apenas na nossa vida, mas nas vidas ao nosso redor. Nessa hora, o que é que a gente faz? Nós precisamos, antes de decidir, ponderar, refletir, orar. Orar é fundamental.
Quando nós temos uma decisão importante a tomar, a primeira coisa que a gente deve fazer é orar. Abrir um espaço no nosso campo mental para que nossos mentores possam nos intuir na melhor escolha a fazer. Pedir a Deus que nos ajude a tomar aquela decisão, a melhor decisão, que muitas vezes pode ser aquela que nós não queremos, mas que é a melhor e que vai resultar num futuro muito melhor para nós. É tão importante isso de decidir, gente, porque nós hoje podemos escolher como vai ser a nossa vida daqui a pouco. Nos próximos meses, no próximo ano, nos próximos anos e na próxima encarnação. Então, nunca é demais lembrar do apóstolo Paulo, quando na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, versículo 2, ele disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, lembrando do Paulo, nós com certeza teremos uma firmeza maior para fazer as nossas escolhas. E assim nós entendemos que o livre-arbítrio é um instrumento poderoso, mas é muito delicado, que deve ser usado com plena consciência. E assim, como já disse, nós poderemos determinar o nosso futuro amanhã. Que nós saibamos honrar esse presente divino, escolhendo aquilo que realmente é válido para a nossa vida. Em meio a tantas opções, não é, que a vida nos oferece aí. Vamos honrar esse presente de Deus, fazendo as melhores escolhas, aquelas que nossa maturidade do momento nos indica. Se lá na frente nós percebermos que nos equivocamos, não tem problema, foi com as melhores intenções. Agora, lá na frente, possivelmente escolheríamos de maneira diferente, ou escolheremos de maneira diferente. Então, nada de se encher de culpa, mas de procurar aprender com a lição recebida e ir atrás de fazer escolhas melhores. Queridos, desejo que todos consigam fazer excelentes escolhas. Tenham uma ótima semana. Muito obrigada pela sua atenção.